Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Qual foi o pecado que as duas filhas de Ló cometeram depois de ter saído de Sodoma? Como que nós devemos ouvir as nossas esposas e por quê? Qual é o protótipo do sacrifício que Abraão fez com Isaac? Como as mulheres podem ser chamadas de filhas de Sara? Vejam isso e muito mais no restante dessa aula. Então nós vamos continuar, essa é a segunda parte da lição do Vem e Segue-me dessa semana. Então eu gostaria de abordar algumas coisas e vamos continuar a aprender algumas coisas de aplicações em relação às experiências que nós aprendemos nesse estudo. Então nós vamos ver agora uma parte das escrituras que às vezes as pessoas estudando nos últimos versículos do capítulo 19 de Gênesis, após a cidade de Sodoma e Gomorra ter sido destruída, infelizmente a esposa de Ló voltou para trás, ou voltou para a cidade, e acabou perecendo no momento da destruição da cidade, onde ela simbolicamente se transformou numa pedra de sal, por aquele lugar ser um local que tinha muito sal. Mas depois de Ló e somente as suas duas filhas conseguiram escapar, né? E aí então relata que a partir do versículo 30 até o último versículo, 38, o que as duas filhas de Ló na verdade fizeram. E que é considerado, claro, um pecado, não podemos ignorar isso. Mas as filhas de Ló, e por causa disso que aconteceu, e a razão que se depois surgiu então dois povos conhecidos como Amonitas e Moabitas. Então, para nós podermos entender essa parte, é importante o relato da sedução incestuosa, porque diz aqui que elas embebedaram, né, Ló, e tiveram relação sexual com ele. Então, o relato da sedução incestuosa com Ló por suas duas filhas é deveras chocante, mas é um incidente que novamente ilustra a maneira imparcial com que o Velho Testamento registra tanto as atitudes nobres de seu povo como as atitudes degradantes, que foi o caso das duas filhas de Ló. De forma alguma podemos justificar a iniquidade do gesto cometido pelas duas jovens, embora possamos entender melhor o passo que tomaram, se considerarmos que elas devem ter julgado que o mundo todo havia sido destruído naquele holocausto de Sodoma. Então, para as duas filhas de Ló, elas imaginavam que a cidade de Sodoma, e elas viram cair os enxofres e fogo destruindo a cidade, e elas imaginaram que foi destruído o mundo todo, foi destruído. Só elas e o pai sobreviveram. E que Ló era a única fonte de onde poderiam assegurar uma posteridade para si. Moisés provavelmente incluiu esse relato em Gênesis, porque ele demonstra a maneira como teve início a nação Moabitas e Amonitas, povos estes que desempenhariam um importante papel na história de Israel. Então nós vamos ver aqui que quando elas cometeram isso, elas engravidaram as duas e tiveram filhos. Uma delas colocou o nome do filho de Moabe, então a partir do filho dela se criou ou se gerou esse povo Moabitas, e a outra colocou o nome de Benhame ou Amon, então por isso Amonitas, né? Então, embora não justifica o erro que elas cometeram, mas ainda assim o Velho Testamento mostra que também havia atitudes equivocadas, erradas e pecaminosas, como foi o caso delas, mas de uma certa forma, não justificando, mas os registros mostram que muito provavelmente elas fizeram isso para poder preservar a posteridade, que nós possamos entender isso, ok? Uma outra coisa que é importante nós entendermos: o Senhor disse a Abraão: ouve a tua esposa. Então esse foi um momento quando a Sara
ela teve Isaac, e o filho da Agar, que era serva, que também era esposa de Abraão, o Ismael, ela teve o filho Ismael, ele estava zombando, né, da Sara e do filho dela, né? Então, na verdade, a escritura lá no versículo 12, Gênesis 21, no versículo 12, mas só lembrando que o capítulo 20 de Gênesis, ele é praticamente uma repetição do que nós já vimos nas aulas anteriores, que foi quando Sara disse que Abraão era sua irmã, que ela era irmã dele e não esposa, para que o faraó não matasse o marido dela para ficar com ela. Então, praticamente o capítulo 20 é uma repetição disso. No capítulo 21, então, nós vamos ver lá no versículo número 12, só que a gente pode até lá do 9, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, então a Sara foi para Abraão e disse o seguinte: expulsa esta serva e o seu servo, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho Isaque. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então ele tinha um filho com Agar, que era a sua esposa também, e ele ficou preocupado. Ele falou: puxa, como que eu vou mandar ela embora com o filho, né? E ele, então foi mal isso para ele, né? Só que aí o Senhor então disse para Abraão, no versículo 12, Deus disse para Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca do seu filho Ismael, e acerca da tua serva Agar. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então aqui tem algumas coisas que nós precisamos, na verdade, entender. Então quando ele falou, não te pareça mal aos teus olhos, né? E no final ele diz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então lembra que nós vimos em algumas aulas anteriores que o Senhor falou que ele iria fazer uma nação, que Abraão, o próprio nome de Abraão foi mudado, era Abrão, e o Senhor mudou para Abraão. Lá em Gênesis 17 nós vemos isso. E o nome Abraão quer dizer o pai de muitas nações. Deus ele havia prometido, quando nós vimos na aula anterior, onde Sara se regozijou, né, em saber que ela ia ter um filho, e através desse filho, a posteridade de Abraão, haveria uma posteridade de Abraão também. E aí nós vamos entender algo lá no Novo Testamento. Então vamos lá em Gálatas 4 e nós vamos entender isso. Então, na verdade, o Senhor, quando ele estava dizendo aqui para Abraão não se incomodar em mandar a sua serva, que também era sua esposa, Agar, e ele teve um filho com ela chamado Ismael, de não mandar, de não ficar preocupado em mandar ela embora. Porque o Senhor fez 2 convênios aqui, através da Agar e através da Sara. Então vamos lá em Gálatas 4, a partir do versículo 21, diz assim: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? E aí diz, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que é Agar, e o outro da livre, que era sua esposa, a Sara. Mas o que era da escrava nasceu segundo a carne, porque foi dado, a sua serva foi dada a Abraão como esposa também, e ele teve um filho com ela, mas ele teve um filho com ela considerado na carne, né? Porém, o que era da livre, de Sara, foi por promessa. Então lembra que o Senhor, quando disse para Sara que ela teria um filho, que foi uma promessa, né? E que através desse filho iria o que nós conhecemos hoje, as tribos de Israel, e o que nós podemos saber que Abraão foi o pai de muitas nações. E aí diz no 24, e o que se entende por alegoria, quer dizer, então ele está fazendo uma analogia, uma alegoria, porque estes são os 2 convênios, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. No 25, ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, e corresponde a Jerusalém que agora existe, que é escrava com seus filhos. Então, na verdade, Agar, ela representaria esse monte da Arábia, né? Que é o Monte Sinai. Mas a Jerusalém, uma cidade principal, que tanto onde Cristo habitou e realizou os seus maiores ensinamentos, milagres e atos,
Aí diz lá no 26, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, que é a Sara, né? Então ele fez esses dois convênios, com o Monte de Sinai e com Jerusalém. O Monte Sinai representa Agar, a serva, a escrava, e Jerusalém, a livre Sara. Aí diz no 27, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são muitos mais do que os daqui que têm marido. Então ele está fazendo a comparação que ainda quando Sara não podia ter filhos, né, mas que ela teria e seria muitos mais do que o da escrava. No 28 diz, porém nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, no 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que foi Ismael, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Então, como nós vimos lá, o filho da Agar, Ismael, estava zombando de Sara e de Isaac, né? Então, como diz aqui, ó, aquele que foi gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, que era o Isaac, que foi dado como filho por promessa. E Agar não, Agar foi na segunda carne. Ela era esposa de Abraão e Abraão teve o filho com ela. No 30, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E, finalizando o 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, para que fique claro, né, há um contexto, há uma conexão, né, desse episódio, dessa experiência, quando o Senhor disse para Abraão, olha, ouve tua esposa, não se preocupa, né? E nós vamos ver também que, na verdade, a Agar, ela não perdeu as bênçãos por causa do filho e tudo mais, muito pelo contrário. Se nós formos ver lá, depois lá em Gênesis 25, nós vamos ver, através de Ismael, ele teve 12 filhos, né, que foram príncipes. Então, foram considerados, na verdade, príncipes. Então, está lá em Gênesis 25, do 12 ao 25. Então, ele também teve as bênçãos, né, por ser filho de Abraão, né? Mas Isaque era o filho por promessa e Ismael não. Ok? Então, por isso que então nós temos que entender os dois convênios. Monte Sinai representa a escrava, que é Agar, e Jerusalém, a livre, que é Sara. Agora vamos aprender, ou vamos ver o que nós conseguimos extrair de princípios aplicáveis a respeito dessa experiência que às vezes muitas pessoas às vezes nem acreditam que Deus poderia ter, na verdade, solicitado isso de Abraão. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar algo, né? Quando o Senhor disse para Abraão, quer dizer, Isaac nasceu, na verdade Isaac seria um protótipo, lembra que é protótipo, é uma representação de tudo que aconteceria com Cristo, ou o que aconteceria, o que ele ensinaria e tudo mais. Então nós temos vários episódios. Relembrar aqui de Moisés, quando ele estendeu aquela serpente na haste, quando as pessoas foram, na verdade, picadas por cobras venenosas, e aí ele colocou uma serpente de bronze na haste e falou, olha, só olhar e acreditar e ter fé de que Deus pode curar e vocês vão ser curados. E a Escritura diz que alguns olharam com fé, acreditando a representação ou na verdade, o protótipo de que Cristo viria, de que Cristo era o Salvador, o curador. E aqueles que acreditaram nisso, quando olharam, somente olharam para a serpente de bronze, foram curados. E a maioria não olhou, porque achou algo muito simples demais. É só olhar e vou ser curado. Então não tiveram a fé suficiente e acabaram morrendo, né, pelo veneno da serpente. Então, na verdade, um protótipo são algumas pessoas e coisas que acontecem com essas pessoas na história que representa o que aconteceria com Cristo e o que faria. Então, esse é um exemplo clássico, o grande sacrifício de Isaac, e nós podemos entender que é o grande sacrifício de Cristo. E todos os pormenores do que aconteceu, desde o momento em que
Abraão pegou ele, Isaac, levou até a mesa do holocausto, tudo representa o que aconteceu com Cristo, porque agora a gente já conhece também o que aconteceu com Cristo. Então, desde o nascimento até o momento do sacrifício, tudo representou ou ensinou ou é algo que as pessoas deveriam, né, depositar e exercitar sua fé, acreditando que viria. Talvez muitos morreram sem ver isso acontecer, mas muitos morreram acreditando que isso aconteceria com a sua posteridade. Agora, vamos lembrar, né, por que o Senhor pediu para Abraão, na verdade, sacrificar. Então vamos lembrar que o Senhor havia feito uma promessa para Abraão e Sara. Ele disse assim, olha, ela não tinha filhos, e ele falou, agora você vai ter um filho, e através desse filho vai ter uma posteridade, porque Abraão vai ser o pai de muitas nações. Bom, se nós pararmos para pensar, falar, bom, o Senhor fez uma promessa de que Abraão seria um pai de muitas nações. E quando houve o sacrifício de Isaac, Isaac ainda não era casado, ele não tinha filhos. Então como que essa promessa iria ser cumprida se ele matasse Isaac? Aí nós vamos entender o nível de fé que Abraão tinha por isso, e ele não chegou nisso da noite para o dia. E segundo Nef 28, versículo 30, nos ensina lá que o Senhor nos dá linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, na verdade, Abraão, ele cresceu com a sua fé, exercitou a sua fé em várias experiências que ele teve. Então, nesse momento que o Senhor pediu isso para ele, que era algo talvez realmente muito doloroso, algo que você poderia parar para pensar, né? Mas por quê, né? Como que vai ser cumprida a promessa de eu ser pai de muitas nações se eu vou executar o meu filho, que é a geração dessas nações? Mas Abraão, ele sabia quem estava pedindo. Mas vamos parar para pensar, quando o Senhor pediu para Abraão, então vamos lembrar que na aula anterior nós vimos lá que Abraão teve essa experiência. Vocês se lembram lá que o pai de Abraão, quer dizer, os pais de Abraão, eles se afastaram da verdade do Evangelho e acabaram se associando com os idólatras, aqueles homens que adoravam os deuses de pedra, madeira e tudo mais, e também, na verdade, sacrificavam humanos na mesa, achando que era para o Deus deles, né? E eles acabaram, na verdade, sacrificando aquelas 3 virgens, né? E também pegaram Abraão. Então essa foto que nós estamos vendo aí, que eu até já mostrei na aula anterior, é a representação de que esse que está na mesa é Abraão, esse que está com a faca é o sacerdote iníquo chamado Elquena, que era, vamos dizer, o oficiante lá do templo dos homens, né? E ia fazer o sacrifício. E Abraão viu que já era, ele ia morrer. Então diz que ele fez uma oração pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, me liberta. E aí diz que um anjo, embora o escritor fala anjo, mas depois a gente aprende através daquele, na verdade, facsímile, né, da Pérola de Grande Valor, de que esse anjo era o próprio Cristo. Então Cristo apareceu e impediu, né, que Abraão fosse sacrificado para os deuses estranhos, né? Todo aquele altar, aquele local foi destruído. E muitas pessoas ficaram sabendo disso, né? Vamos parar para pensar que Abraão, ele tinha uma razão quando o Senhor falou, olha, leva teu filho lá e sacrifica ele, seu único filho, né? Então, porém, um teste igualmente difícil, ou talvez maior, foi o que poderia ser descrito como o de não questionar a integridade de Deus. Então, Abraão, ele não questionou em nenhum momento. Ele não falou, nossa, peraí, tem uma coisa estranha, me explica melhor. Porque ele sabia exatamente que era Deus que estava falando com ele. Embora ele podia pensar lá na experiência dele, ele falou, puxa, eu passei por uma experiência desagradável que não era o Deus verdadeiro. Deus não tinha pedido aquilo e eles iam fazer aquilo comigo. Mas ele sabia exatamente, ele tinha sensibilidade de entender que era Deus de verdade que estava pedindo para ele. E o próprio Abraão quase havia perdido a sua vida no altar idólatra, mas fora salvo pela intervenção direta do Senhor. Nós vimos isso lá em Abraão. Abraão sabia que era contrário à lei de Deus o sacrifício humano ou qualquer espécie de assassínio. Certamente qualquer outra pessoa imaginaria ao receber semelhante ordem. Será que esse mandamento realmente provém de Deus? O Senhor contradiz a si mesmo? Além do mais, deve ter sido esmagador saber
que aquele holocausto significaria o final da linhagem do convênio que Deus havia prometido estabelecer. Quando ele falou que ele seria pai de nações e iria começar com Isaac, né? E um protótipo disso, do que Abraão passou, é exatamente o que ele ia fazer com Isaac. Só que esse sacrifício era um sacrifício solicitado por Deus. E tinha algo um pouco assim, como o próprio Abraão disse, e sabia que Deus ele não era a favor do sacrifício humano em mesas de holocausto, né? Mas por que será que ele estava pedindo Isaac então? Na verdade, nós temos que pensar que Deus, e eu aprendi um pouco, estudando um pouco mais, me aprofundando, de que Deus precisava de pelo menos um homem na terra que realmente soubesse o que era dar o seu único filho em sacrifício, como o Pai Celestial fez. Então ele precisava pelo menos um homem na terra que soubesse disso. O livro de Mórmon, ele nos esclarece de uma certa forma, lá em Jacó 4, e ele fala a respeito exatamente desse sacrifício de Abraão, e ele diz algo lá, em Jacó 4, a partir do versículo 5, ele diz: eis que eles, os judeus, acreditavam em Cristo e adoravam o Pai em seu nome. E também nós, os nefitas, e nós somos descendentes, adoramos o Pai em seu nome. E com este propósito guardamos a lei. A lei de quem? A lei de Moisés. Que a ele guia a nossa alma. E isso nos é atribuído como retidão. Assim como a Abraão no deserto, a obediência às ordens de Deus de oferecer seu filho Isaque, o que é a semelhança de Deus e seu filho unigênito. Só o fato de nós sermos obedientes aos mandamentos, aos 10 mandamentos, aqueles que procuram ser ou fazer melhor para obedecer cada um dos mandamentos, diz aqui que o Senhor atribui isso, ou assemelha isso, à obediência de Abraão, quando foi, na verdade, pedido a ele sacrificar seu filho. Talvez se fosse feita uma pergunta antes do episódio, do sacrifício de Isaac, fosse a pergunta, muitas pessoas, Abraão matou Isaac? Hoje nós responderíamos, não matou, literalmente não, porque a gente conhece o final da história, mas Abraão conhecia. Mas na verdade, de uma certa forma, espiritualmente falando, muito provavelmente Abraão teve que matar o seu filho espiritualmente no coração, já não era mais dele. Deus pediu, olha, leva lá e sacrifica para mim. Então já não era mais de Abraão, era de Deus. E no fundo a gente sabe, de uma forma, na doutrina a gente sabe que os nossos filhos hoje são de Deus. O Senhor apenas nos deu a responsabilidade como pais de cuidar deles, de fazer esse laço familiar, esse amor fraternal em família e sermos dignos, juntos, um dia podemos estar e continuarmos a viver em família. Mas na verdade Abraão entendia isso, bom, Deus me deu por promessa Isaac e agora ele pode pedir a hora que ele quiser. Esse era o nível de fé que Abraão tinha. Muitas pessoas às vezes não pensariam assim. Eu já relatei em algumas aulas anteriores, uma vez eu ensinando no instituto, e exatamente essa lição, e uma irmã, que era mãe, ela falou, olha, eu não sei se eu realmente, se Deus pedisse para mim dar o meu filho, assim, eu não sei se eu daria. E eu disse para a irmã, Deus nunca iria pedir isso para você. E ela disse, nossa, mas por que o irmão está dizendo isso? E eu disse para ela assim, porque a irmã acabou de dizer que não faria. Então Deus conhece o seu coração, conhece o seu nível de fé no momento. Ele só pediria se a irmã tivesse um nível de fé como Abraão. E ele pediu para Abraão porque ele sabia que Abraão tinha essa disposição, embora, vamos lembrar que ele tinha ainda a liberdade, o arbítrio de não fazer. Ele podia muito bem dizer, não vou fazer isso. Mas o nível de fé e a visão que ele tinha era tão grande, ele obedeceu. Então, mais um comentário sobre isso, o elder Spencer W. Kimball, que foi um dos profetas da igreja, ele disse o seguinte, comentando sobre esse aspecto do teste de Abraão, ele demonstrou uma fé extraordinária no teste sobre-humano que dele foi requerido. Seu jovem filho da promessa, destinado a ser o pai de inúmeros impérios, deveria agora ser oferecido sobre o altar do sacrifício. Era um mandamento de Deus, mas parecia de natureza tão contraditória.
Como poderia Isaac, seu filho, ser o pai de uma inumerável posteridade, se a sua existência iria terminar na tenra juventude? Por que deveria ele, Abraão, ser chamado a praticar tão revoltante gesto? Era algo irreconciliável, impossível, mas nem por isso ele deixava de crer em Deus. Sua fé inabalável levou-o a seguir, com o coração partido, até a região onde estava situado o Monte Moriá, juntamente com seu filho, que mal suspeitava as agonias que dilaceravam o coração de seu pai. Então imagine nesse momento Abraão, e ele sabia o que ia acontecer, e Isaac talvez tinha uma leve desconfiança, né? Porque houve um momento lá no versículo número 7, quando o Senhor pediu, lá no versículo 2, o Senhor pediu: toma agora o teu filho, o teu único filho, comparado a Cristo, o único filho de Deus que ele ofereceu para nos resgatar. Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão nem sabia qual era o local ainda e tudo, mas o Senhor falou: vai lá e eu vou te revelar, né? Inspirar, e você vai saber onde é. Num dado momento, então, aí nós temos aqui no versículo 3, então se levantou logo cedo Abraão pela manhã de madrugada e abardoou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e seu filho Isaque. Então ele tinha alguns servos que ele falou para acompanhar, ajudar a levar as coisas, né? E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar. Então imagine, não foi, olha, vai lá, era só virar a esquina, não, 3 dias. Imagine esses 3 dias ele pensando sobre toda a situação. O filho do lado dele. Será que eles conversaram, né, durante essa caminhada até esse momento que ele ia ter que cumprir isso que o Senhor pediu? E no 5 diz: e disse Abraão aos seus moços, aí ele falou para os servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até ali, e adoraremos e retornaremos a vós. Olha o nível de fé. Abraão falou: olha, nós vamos até lá, vamos adorar e depois vamos retornar. Ele falou no plural: retornaremos, né? Então, só ele e o filho dele foram para lá. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o seu filho Isaque. Então ele pegou toda aquela lenha e colocou nas costas de Isaque. Isso, na verdade, um protótipo disso é a representação de Cristo carregando a cruz. Quando Isaque estava carregando a lenha, né, para ir para o holocausto. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então, no caminho, naquele caminho, até o holocausto, o local que ia ser o sacrifício, Isaque falou para o seu pai. Ele disse assim a seu pai, e Abraão disse para ele: meu pai. E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: ó, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine isso, irmãos. É algo assim, o coração do pai, né? Nesse momento Abraão talvez caiu por terra, né? No sentido de espiritualmente, né? Dizendo: e agora, né? Agora, um detalhe importante aqui que nós temos que entender, muitas vezes, até inclusive nessa foto que eu peguei, inclusive, da igreja, mostra Isaac como, né, praticamente uma criança, né? Mas, na verdade, vamos lembrar que quando Sara teve Isaac, ela tinha 90 anos. No capítulo 23, versículo 1, fala que Sara morreu com 127 anos. Então, fazendo as contas, na verdade, Isaac ele tinha, em média, 35 a 37 anos quando estava acontecendo o momento do holocausto. Ele não era mais uma criança, como retrata, às vezes, algumas fotos aí. Mas ele tinha 37 anos, talvez um pouco menos, mas era nessa faixa. Ele poderia muito bem resistir àquele momento. Ele podia, talvez, dizer para o pai dele: pai, que isso? Isso não aconteceu com você? Você acha que está certo? E ele poderia até levar vantagem no sentido físico, né? De jovem, o pai dele já idoso, né?
mas ele sabia que o pai dele era um profeta de Deus, ele sabia que o que o pai dele estava fazendo era o que Deus queria. Então, e aí quando ele disse para o pai, olha pai, tem o fogo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão respondeu para ele no 8, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou seu filho Isaque, e deixou-o sobre o altar em cima da lenha. E aí estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, que era uma faca, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão passou no teste. Um dos princípios que nós vimos lá, vamos lembrar lá da história da Arca de Noé, um dos princípios lá é pontualidade. E eu vejo aqui, talvez esse anjo que foi designado a chegar nesse momento e impedir que Abraão executasse o filho, se ele não fosse pontual, talvez a tragédia teria acontecido, Abraão iria matar o seu filho. Mas o anjo foi pontual. É um princípio, eterno, e o anjo chegou na hora certa, pontualmente, e disse, Abraão, não faça nada com Isaque. E aí então ele disse, reconhecendo, como se o próprio Senhor estivesse dizendo, e disse, agora eu sei que temes a Deus, ou respeitas, ou tem fé, e não, ou até prioriza Deus, como nós vimos lá, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí então, ainda assim, ele teve que fazer o holocausto, e aí diz lá que tinha um cordeiro amarrado lá perto, então ele pegou aquele cordeiro e fez, ainda assim ele fez a oferta a Deus. Uma coisa importante aqui, Abraão deu um nome a este lugar onde ele iria sacrificar, mas ele fez o sacrifício representando, ou seja, um protótipo do que aconteceria com Cristo. Ele deu o nome de Jeová Jiré, um nome que na Bíblia, que conhecemos, foi traduzido como no monte do Senhor se proverá. Adam Clarke, citando outros eruditos, afirmou que a tradução correta desse termo deveria ser, neste monte o Senhor se mostrará. Clarke então teceu os seguintes comentários, isso nos faz crer que o sacrifício oferecido por Abraão foi entendido como sendo uma representação de algo futuro, ou seja, um protótipo, E a partir daquela época originou-se a tradição de que Jeová seria visto em forma sacrificatória sobre aquele monte. Isto nos mostra que é bem provável que Abraão tenha oferecido Isaque na mesma colina em que, no meridiano dos tempos, Jesus foi crucificado. Tudo o Senhor já sabia, E ainda bem que Abraão foi obediente, E por causa dessa obediência, então nós conhecemos o grande sacrifício expiatório de Cristo, Então muito provavelmente no mesmo local, no mesmo monte, aconteceu essas duas experiências, Isaque, onde foi realizado o sacrifício e depois foi trocado Isaque por um cordeiro, e Cristo, que então o único que se sacrificou humanamente, para nos resgatar, para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. E encerrando então, uma coisa que nós aprendemos também, talvez falamos bastante aqui de Abraão, e nós vemos então que Sara, lá em Gênesis 23, 1, 2, diz então que e foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, da terra de Canaã. E foi Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, aí nós vemos depois que Abraão ele queria comprar a terra e alguém queria dar de graça, mas ele falou, não, eu quero um preço nessa terra, Esse capítulo 23 fala isso, eu quero um preço nessa terra. E aí eles deram um preço e ele comprou e enterrou. Então, a sua esposa Sara, nessa terra, estava, que era um campo chamado Efron, em Macpela. Então, ele honrou
Sara até o último dia, e assim Sara também. Por isso que até nós abordamos um pouco na última aula sobre a grandeza das mulheres. Como eu disse, né, como que uma mulher pode ser considerada filha de Sara? Fala-se frequentemente que Abraão é o pai dos fiéis e um incomparável exemplo de fé e justiça. Todavia, é interessante notar que Sara estava ao seu lado durante todas aquelas experiências que viveu. Muitas vezes observando dos bastidores da história, mas sempre se destacando como um grande modelo de mulher de fé e retidão. Então Abraão chegou a ser o que é por causa também da sua esposa. E Doutrina e Convênios afirma que os justos pertencem à semente de Abraão. E o apóstolo Pedro chegou a dizer e sugerir que as mulheres retas podem ser chamadas filhas de Sara. Assim como os homens retos podem ser chamados filhos de Abraão, as mulheres retas, fiéis, podem ser chamadas filhas de Sara. Então, Sara foi reconhecida também como uma mulher reta, fiel. Então, que nós possamos sempre valorizar, né? Muitas pessoas acham que a religião não valoriza as mulheres, né? E que não é verdade. Deus, ele valoriza. Tem várias escrituras e nós vamos aprender durante as experiências no Velho Testamento sobre muitos grandes homens e grandes mulheres das escrituras. E Sara foi uma delas. Então, que nós possamos realmente valorizar a nossa companheira, a adjuntora, né? E que possamos trabalhar juntos, né? Se unir em pensamentos, em objetivos, né? Para nós podermos nos alinhar na vontade de Deus e juntos poder voltar à presença de Deus como casais e como famílias, porque nossos filhos também vão constituir sua família, vão estar casados e também vão estar se alinhando, e nós todos em direção para voltarmos à presença de Deus. Eu espero que essa aula, ou que eu compartilhei dos meus estudos, possam ajudar e auxiliar em seus estudos pessoais. E se algum ponto aqui ajudou, auxiliou, eu já fico contente. Espero que vocês possam ter gostado. E não esqueçam, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos, avise muitas pessoas sobre esse canal, e que agora estamos fazendo essas aulas do Vem e Segue-me. Algumas pessoas que têm encontrado comigo falam, eu não sabia que tinha um canal, eu descobri, agora eu vou assistir, isso me ajuda nos meus estudos. Então, aqueles que ainda não sabem, né? E nós que já sabem, já assistem os vídeos, compartilhe com essas pessoas, mesmo aqueles que às vezes você acha que sabem, às vezes não sabem, mas compartilhe, por favor, e espero que eu possa ajudar a todos. Então, muito obrigado e até a próxima aula que nós vamos ter, que vai ser o capítulo 24 de Gênesis a 27. E na próxima aula nós vamos aprender sobre uma outra grande mulher chamada Rebeca. E nós vamos aprender sobre a história de amor dela e do Isaac, né? E os dois então vão nos contar, ou a experiência está registrada no capítulo 24, sobre a história de amor, como eles se conheceram, como eles se casaram, como eles procriaram, como eles educaram os seus filhos e levaram isso de geração em geração. Então, que nós possamos aprender juntos e até a próxima aula. Um abraço.